No Paulistão, um São Paulo xoxo, sem vibração, freguês de clássicos, presa fácil dos adversários, foi liquidado pelo Audax de goleada já nas quartas de final. Que sem vergonha! Que mercenário! Essas cobranças dos torcedores são injustas, Ganso? Justa. A gente tinha que vencer, não vencemos. Eles têm que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Temos que esperar isso aí da torcida porque é o clube grande. Já na Libertadores, o que se vê no momento é um tricolor totalmente oposto, vibrante, guerreiro, carrasco dos rivais. No entanto, é bom lembrar que não foi assim desde o início. Na fase de grupos, o time iniciou a campanha com 2 resultados muito ruins. Casos da histórica derrota para o The Strongest no Pacaembu e depois do 1-1 diante do River Plate, só que no Monumental de Nunes, o que naquela altura da competição foi considerado muito bom. Outro empate, também por 1-1, mas contra o Trujillo na Venezuela. E no momento em que tudo parecia ir por água abaixo, em que a torcida revoltada com vários jogadores se mostrava disposta a abandonar a equipe e que o técnico Edgardo Balsa já se via ameaçado no cargo, eis que surge entre os jogadores o famoso pacto pelas vitórias na Libertadores. O Balsa está fazendo um bom trabalho, nós acreditamos que ainda vamos conseguir a classificação, embora nós saibamos que temos que ganhar 3 partidas. Agora os jogadores voluntariamente fizeram um pacto dentro do vestiário, eles sozinhos, junto com o Paton, fizeram um pacto de ganhar essas 3 partidas. Conto com todo o nosso apoio e nós temos que ganhar essas 3 partidas. Isso, dentro do vestiário, depois do jogo. No meio de toda aquela decepção geral, que todos eles, nós estávamos decepcionados, mas os jogadores mais decepcionados ainda. Nós não esperávamos. Infelizmente, deu tudo errado. Vamos recuperar. Todo mundo é consciente de que o futebol que São Paulo está apresentando, por enquanto, não alcança. Então, o primeiro que tem que ter autocrítica é a gente, né? Que as únicas pessoas que podem sair dessa situação somos nós. Então, temos 3 jogos da Libertadores e precisamos de 3 vitórias para classificar. Bom, o tal pacto firmado em meados de março não trouxe resultados instantâneos, ao menos no Paulistão. Aliás, a fase do tricolor durante todo o início do outono brasileiro continuou péssima. Num certo período, dos 2-0 para cima do Mojimirim até o 1-0 sobre o Botafogo, quando o atacante Caleri conseguiu quebrar o incômodo jejum de 11 jogos sem balançar as redes, o time chegou a somar 5 partidas sem vitória, incluindo a surpreendente derrota para o São Bernardo, mais uma vez em pleno Pacaembu por 3-1, além dos 2-0 no clássico contra o Palmeiras, gols de Dudu e, para variar, Robinho. Do Palmeiras! Nós não podemos mexer no elenco e não vamos mexer no elenco e nem no técnico. O técnico vai ficar até o fim do ano, se o fim da tua pergunta é essa, ficará até o fim do ano. Agora, o elenco tem que engrenar rapidamente e vai engrenar. Sendo assim, o tal pacto tricolor começou a fazer efeito de fato só no início de abril. Por coincidência, talvez, na volta do time ao Morumbi, no jogo de vida ou morte contra o Trujillianos pela Libertadores. E ainda sem o apoio maciço das arquibancadas, mas com uma apresentação simplesmente inédita, ao menos em 2016, o tricolor goleou o time venezuelano por 6-0, com direito a 4 gols do argentino Caleri, o grande nome daquela partida. Contento por los goles, por la actitud del equipo. No fue un gran partido para mí, pero anoté 4 goles y eso es lo importante. É uma vitória de 6-0 que nos traz confiança, né? Porque o São Paulo estava precisando de confiança. A bola não estava entrando, todo mundo sabia disso, não estava entrando. Nós tivemos uma cobrança muito grande entre os jogadores do jogo passado. Então, isso acho que foi determinante para o jogo de hoje. O que mudou é que a equipe foi determinada do começo ao fim. Curiosamente, o pacto só funcionou mesmo na Libertadores. Ao mesmo tempo que acumulava críticas e maus resultados no estadual, que acabaram por eliminar o time da competição, no torneio continental a equipe começava a chamar atenção. Contra o River Plate no Morumbi, mais uma vitória, 2-1 com mais 2 de Caleri. E um heróico empate contra o The Strongest na altitude de La Paz por 1-1 foi suficiente para garantir a classificação do São Paulo para as oitavas de final. O
time deixou o estádio Hernando Siles debaixo de socos, tapas e pontapés. Era o que faltava para mostrar que o tricolor tinha mergulhado de vez no clima da Libertadores. Sabíamos que ia ser uma guerra, né? Desde o início até o final. Então, difícil, né? Um jogo difícil, muita correria, faltava o ar ali, teve jogador ali que saiu quase desmaiado do campo. Mas esse é o espírito, né? Acho que a Libertadores é assim mesmo e temos que continuar desse jeito. Acho que foi muito sufoco, muito sofrimento. Libertadores é isso, quando a gente quer ser campeão de alguma coisa, tem que ter esse sofrimento. Ainda debaixo de alguma desconfiança, o tricolor foi para o primeiro duelo das oitavas contra o Toluca, uma das melhores equipes da primeira fase da Libertadores. Morumbi tomado, torcida de volta, e o tricolor sequer sentiu a falta do suspenso Caleri e tampouco do goleiro Denis. Com grandes atuações individuais, sobretudo de Ganso e Centurion, 4-0 no placar. O resultado praticamente confirma a equipe nas quartas de final, e o melhor, com o artilheiro e o melhor ataque da competição. Ou seja, demorou, mas o time passou da água para o vinho. E ao que tudo indica, o Jason Tricolor está de volta. Um por um, de um jeito muito especial. Para começar, Chico Garcia, que estendeu o final de semana. Tá cansado, trabalhou muito, né, Chiquito? Tava bom, tava gostosinho. Opa! Paulo Roberto Martins, há pessoas elegantes e há pessoas enfeitadas. Você sempre será uma pessoa elegante. Muito obrigado, muito obrigado. E agora que Chico amassou muito pão no fim de semana. Nossa, que nem minha avó. Com essa cara aí. Como é que é, Renata? E a avó amassava muito. Ah, entendi. Isso não leva jeito. Agora, Denilson Show está aqui também, agasalhado. Esqueci da tua explicação, não. O Cafu tá esperando lá na casa dele lá. O Cafu nunca liga, e liga só no momento que não tem que ligar. Você tem que explicar essa parada do ferro quente, esquenta em cima, esquenta embaixo. Explicar isso aí. Ai, meu Deus, é uma frase do Dr. Osmar. Qual que é a frase? A frase é a seguinte, Ulisses, você vai analisar pra gente, tá bom? Nossa, eu não é a pessoa Mas tem que explicar. Calma. Não vai. O beijo é como ferro elétrico. Liga em cima, mas esquenta embaixo. Nossa, verdade. O beijo, ele aquece a alma. Isso! Everton Guimarães, o seu pai entendeu o espírito da coisa direitinho. Você quer ser o Cafu e o Denilson, você quer o quê? Você quer o quê? Mas o assunto, só pra contextualizar, era o Grêmio. Entendeu, Ulisses? Agora que eu quero que você me explique. Eu tô falando do Grêmio, Everton Guimarães também está conosco, já apareceu, deu o ar da graça. Mas, gente, falando em dar o ar da graça, eu estou impressionada com o São Paulo Futebol Clube. A volta por cima do tricolor paulista é uma coisa espetacular. Olha, a torcida ela tem grande responsabilidade. Acho que é uma somatória de vários fatores que levam o São Paulo a esse futebol qualificativo, que o coloca na condição já de passar a próxima fase da Libertadores da América pelo placar elástico contra esse time mexicano aí, que para mim falaram que era um monstro. Veio sem um monte de desfalque. E aí? Tomou um vareio de bola que não achou a bola no campo de jogo. O que o Paulo Henrique Ganso jogou... Há muito tempo, Paulo Henrique vem jogando desde o ano passado, né? Isso é uma verdade. É que os companheiros, às vezes, não ajudavam. Porque é duro você ser um meio de criação, distribuir jogo, entendeu? E, de repente, você não achar o cara que dá aquela sequência com qualidade, no passado, né? Ele tinha o Alexandre Pato, tinha o Pato, isso. E os dois fizeram muito bem, né? Então, o Ganso voltou a jogar aquele grande futebol, porque os coadjuvantes, né, ajudaram. Principalmente o Michel Bastos, para mim, que foi um dos grandes destaques no São Paulo, principalmente na última vitória, pelo futebol que apresentou, um cara aguerrido. E o técnico insistiu no Centurion. Eu dizia aqui que o Centurion não é um craque, mas não é de todo ruim. Você está provocando o Denilson. Não. O Centurion não é um craque, mas não é de todo ruim. Não é um craque. Obrigado por avisar. Não, porque você acha que o Pato é craque. Então aí... Eu também acho. A opinião de vocês, eu tenho completamente... É um bom jogador, pronto, regular. Aí o que aconteceu? Tanto é que não joga lá, joga de vez em quando. E o que aconteceu? O Centurion vem e faz 2 gols. Cala Denilson,
Cala, Chico, que falava. Eu vou analisar esse São Paulo. Eu não acredito muito nesse São Paulo. Falava aqui. Eu não acredito muito. Não, ele eu falou preciso que esperando ainda uma amostra desse São Paulo. Mas nós estamos nas oitavas de finais da competição. Mas esperando a amostra até quando? O São Paulo o senhor veio do Sul para agitar aqui contra o São Paulo. Essa é a filosofia do senhor dentro do programa. O senhor é contra o São Paulo. Na verdade, quem está tremendo, de verdade, quem está tremendo com o São Paulo é o Everton Guimarães, já projetando o próximo confronto. Ótimo, porque no ano passado, meu irmão, ele ligava e dizia: minha irmã, o Inter está trucidando o Galo, Lissandro Lopes, Valdívia Alessandro. Ai! E eu vou dizer o seguinte, Everton, este São Paulo é de dar medo. E eu queria acrescentar uma qualidade. Eu acho que o que o São Paulo ganhou na Libertadores... Posso falar? Pentacampeão. Posso falar? O Silvio Santos fala ou não fala? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A última vez que o seu Paulo Roberto Martins, sempre muito elegante e tal, a última vez que ele disse, ó, o São Paulo chegou, agora que chegou, segura. Porque o Galo é um cavalo paraguai, vocês se lembram bem do que deu. Aí ano passado, a turma falou a mesma coisa. Pera aí, calma que nós vamos chegar lá. Aí ano passado, porque o São Paulo chegou de novo, Aí o Cruzeiro foi lá e lascou. Tchau, São Paulo de novo. Esse ano vocês estão falando a mesma coisa. Vamos esperar. Como diria Adilson Batista, vamos aguardar. Sobre a pesquisa, já que eu preciso escolher uma das opções, é óbvio que nós temos que escolher o Balsa. Porque quando a garapa azeda, ele é o primeiro a ser criticado, se tem uma cabeça para ser pedida, a cabeça é a dele. Então, quando a coisa organiza, é óbvio que eu tenho que dizer que ele organizou. Agora, vamos voltar a pesquisas anteriores feitas aqui no programa, quando a situação estava complicada e aparecia na pesquisa diretoria. Voltou. Diretoria. Aí nós, pimba, aí a gente batia no Ataíde Guerreiro, no Aidá, batia em todo mundo, né? Agora, aí o São Paulo toma um pipoco do Audax, aí o Balsa é mantido, ninguém entra em desespero, aí sai o Milton Cruz, sai o Aidar, sai o Ataíde, organizando a casa, botando as coisas em ordem, e a diretoria não aparece? Essa pesquisa é uma fraude, isso é um golpe. Gente, que reviravolta nessa explicação. Foi citado aqui o nome do Pato. Eu gostaria de pedir ao ao colega Denilson, por favor, Denilson, que você consulte aí suas fontes. Pato está de volta. O futebol de São Paulo terá Pato outra vez e não é o Corinthians. Vestido verde? Vestido verde. Por favor, Denilson, você com a palavra, assim que puder. Peraí, você está falando no Palmeiras? Sim, seríssimo. Então vamos fazer o seguinte, vamos já que é para soltar os negócios. E solta mesmo. Já que é para dar resenha. Eu não ia, na moral, não ia dar as ideias, não. Então dá. Mas eu vou dar as ideias. Não tô sabendo de nada, não. Por isso que eu falei, pesquise aí. Peraí, Paulo Roberto Martins. Aí vocês falam que eu digo coisas e deixo no ar e que ninguém entende. Não, mas é para entender, porque no São Paulo ele não volta, no Corinthians ele não joga mais. É o Palmeiras que é o Pato. Então, esquentou. Não, peraí, o Palmeiras tem esse dinheiro todo para pagar? Quer dizer, tem. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem. Não, tá quente, estão falando mal de mim. Mas deixa eu falar sério. A gente não colocou aí uma... Por que o Pato não poderia voltar? Não, agora é sério, Renato. Não colocaram aí o São Paulo Cuca. não tem dinheiro. E aí, gente? São Paulo não tem um tostão. E aí, gente? Não tem. São Paulo não tem dinheiro. Não colocaram o Cuca falando aí do Lucas Barros indo pro futebol do Sul, internacional, especialmente internacional? Internacional, faz a função do Alexandre Pato. Eu tô tentando levantar aqui uma possibilidade. Se o Cuca coloca o Lucas Barros à disposição para o Internacional, que é um grande clube, por que não pode ser verdade? Pato era o assunto no Palmeiras ontem. Entendeu? À tarde. É a mesma Eu preferia, função. por exemplo, o Pato no Inter do que Barrios. Gosto do Barrios, respeito como atacante, mas eu preferi o Pato. Mas a questão pela história. Pelo dinheiro, se for para investir.
E pelo que o Barrios está jogando... O Barrios ganha perto de R$1 milhão. Não, mas não é nem essa questão. Então, o cara pode ganhar 100 milhões. O cara pode ganhar 100 milhões. Ele não joga futebol. Você sabe quanto ganhava e quanto economizou. Quase 1 milha. Entre aspas, ganha né? quanto? Economizou entre aspas, né? Economizou no dinheiro, mas perdeu na qualidade. Ganhou esse dinheiro pelo nome. O Lucas Barros ganha quanto? Tá bem o joelho? Não quer Deixa eu falar pra você, quanto que o Lucas Barros ganha? Pago pela Crefisa, quase 1 milha por mês. Gente, mas para aí, Pato no Palmeiras? Sim. Notícia solta ontem. E seria espetacular o Pato no Palmeiras. Cairia como uma luva. Você está acabando de dizer que ele é perna de pau e agora está dizendo que no Palmeiras ele é espetacular. Eu não disse que ele é perna de pau. Já mudou de ideia. Não, vocês ficam colocando palavras na minha boca. Já mudou de ideia. Principalmente. Já mudou de ideia. Ele muda de ideia como eu troco do cabelo. É impressionante. Você está sofrendo de falta de memória. O que eu disse aqui é que no Palmeiras ele cairia bem. Está com problema? Mas ele não vai jogar no Real Madrid, não vai jogar no Barcelona, que vocês falam que ele é craque. No Palmeiras ele cairia bem porque ele não é craque, como você disse. Não, ele cai bem porque o nível de atacante do Palmeiras, vou dizer para você também, viu? Até eu jogo lá. When I go to my social media, I saw the fans for Chelsea, welcome Chelsea, come to Chelsea. This for me is special. O Pato fez curso de inglês com o Joel Santana, é o fim do mundo. Aí eu vou pegar a mala e vou embora. É o Everton agora. Ô, Renata, não tem jeito, né? Meu pai, ele tropeça nas palavras, nas ideias e nas opiniões. Né? Ô, Ulisses, presta atenção no que eu vou dizer, meu querido. A sua tocha só acende de 4 em 4 anos e ela agora está mais que apagada. Você disse que o cara não joga nada e daqui a pouco você disse que o cara seria excepcional no Palmeiras. No Palmeiras, sim. Agora eu vou dizer uma coisa. Mas lá aqui. ele tá jogando? Aí. Lá ele tá jogando? Nem jogando tá, nem no banco. Vocês fazem muita fumaça com a informação. Vocês fazem muita fumaça com a informação e tá, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, porque se tem uma coisa que a gente não brinca é informação. Detalhe, pode ser que quando uma negociação está em andamento, alguém errou o acordo. O Jorginho roeu com o Cruzeiro aqui. Ó, não descartem o Fred fora do Fluminense ainda esse ano, hein? Eu pensei que você ia colocar o Pato já no Atlético. Paulo aí querendo. Nossa, gente, tem vocês estão 2 de completamente São Paulo querendo. separados. Vou falar mais uma coisa. Eu banco e assino isso que o Everton está falando. Fred fora e jogando em outro clube grande aqui do Brasil. Denilson, tem alguma coisa a dizer sobre o Fred? Você que é bem informado sobre o Fred. Especialmente depois que o Caleri Agora eu sou bem informado. Quando eu falei do Fred aqui do tumulto, eu fui zoado. Agora esse senhor aí tá falando que o Fred não vai ficar no Fluminense. Aí eu tava errado, então. Beleza. Tá certo. Não, beleza. Eu tô levantando a bola pra você. Eu acompanhei todo o desenrolar. Você viu, né? Você viu como é que desenrolou o negócio, né? Eu vi. Era mentira do Denilson? Não. Era mentira minha? Não. Era mentira do pai? Não. Então, firmeza. Agora o Fred não vai ficar no Fluminense. Beleza. Aí todo mundo ficou me zoando nas redes sociais. Tocha, o Everton falou na tocha, a do Ulisses é a cada 4 anos. E olha o Mané Garrincha recebendo a tocha olímpica. Olha que imagem bonita. Adoro esse vermelho todo. Chegando o helicóptero, chegando a tocha, não é? Vai lá, Berton, conte tudo no Jogo Aberto. Boa tarde. Tudo bem, Renata? Forte abraço para você, a todos aí do estúdio. Está vendo nesse exato momento a tocha olímpica que está descendo aqui no estádio Mané Garrincha, nas mãos do subtenente do Corpo de Bombeiros, Haldson Alves. Ele está trazendo a tocha que veio de helicóptero, né, vindo do Lago Paranoá, chegando aqui ao estádio Mané Garrincha, onde foi montada toda uma cerimônia para receber a tocha olímpica. O subtenente vai entregar a tocha para o pentacampeão Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, campeão mundial em 2002, o Lúcio já está ali à beira do gramado, também com a tocha na mão para receber a chama olímpica, a chama que foi acesa no último dia 21 em Atenas, na Grécia, passou por Genebra, na Suíça, chegou hoje pela manhã em solo brasileiro, teve como a cerimônia principal no Palácio do Planalto com a presidente Dilma, e aí começou seu revezamento através da atleta Fabiana, que é bicampeã olímpica da seleção de vôlei. Então, a tocha olímpica está no estádio Mané Garrincha para seguir o seu curso pela capital federal. Renata Fã, eu volto com você. Muito obrigada, Gustavo Berton. Agora, voltando ao assunto São Paulo, mas já virou assunto Pato no Palmeiras. Que coisa, hein? Paulo Roberto Martins, é um palpite, é uma informação? Não, é uma informação que surgiu ontem no Palmeiras. São os repórteres que cobrem o dia a dia do Palmeiras, detectaram essa informação lá
e ela foi levada a sério, talvez pela fonte, né, que tenha vazado isso. Então, estou passando que os repórteres disseram ontem à tarde, esse negócio do Pato. E o Fred, está certo aí o que está falando o Everton, porque... Eu estava errado, agora o Everton está certo. Não, você está certo. Não, eu fiquei do seu lado. Não, naquele momento eles tentaram e ele permaneceu, mas isso não Você sabe que as coisas acontecem. O Everton falou. Ele também bancou a Anelka, mas tinha 1%, que podia dar errado. E deu errado aquele 1%. Eu avisei, ou era o Fred ou era o Levi. Quando um fala, o outro deixa falar. O que aconteceu no Fluminense não existe. Não deixa ninguém falar. O que aconteceu no Fluminense não existe. Eu sei que o assunto é Pato no Palmeiras. O que aconteceu no Fluminense não existe. O Fred faltou com respeito. É um grande jogador, parceiro, mas faltou com respeito com o elenco. Faltou com respeito com o elenco. Se o treinador tira ele do jogo, ele não pode achar que é algo pessoal. Ele tem que respeitar um cara que está melhor, ele tem que respeitar a filosofia de trabalho do Levir, pô. Que não é nem um menino Levir, não, gente. Por isso que eu achei que quando o Fred voltou, eu falei, vai dar ruim. Esse vestiário aí, ó, vai dar ruim, vai por mim. Agora estou falando que ele vai sair. Beleza. Mas se a gente pensar que o Pato, ele... Pelo que estão dizendo na própria Inglaterra, sites falam que foi uma contratação sem nexo, sem propósito. Agora dá razão para mim. Mas não é, ele jogou uma partida, mas tem que decidir também não que você pensa inteira, do Pato. Agora, onde ele entrou... Pergunta para ele. Ele não decide quem você acha que o Pato é bom, não é? Eu não entendi até agora qual é a tua opinião. Eu quero concordar com o Ulisses. Por motivos diferentes, eu quero concordar com o Ulisses. O quê? O Pato, nesse momento, ele não está conseguindo desenvolver o futebol, até pela questão do tempo. Ele teve muito pouco tempo no Chelsea para poder mostrar o seu futebol. É natural que nesse momento, com a janela abrindo, o Campeonato Brasileiro começando, nós tenhamos um clube aqui no Brasil que tem um poder de capital muito grande, que é o Palmeiras. É natural que o Pato até mesmo opte por vir jogar o campeonato no brasileiro aqui, para poder aparecer para a seleção brasileira. Ele não vai conseguir mostrar o futebol dele lá fora. E outro, aqui vai. E eu vou te falar mais. Vai se pagar, eu vou te falar, eu vou te falar mais, que a criança começa a tocar. Eu vou te falar mais. 6 meses. A primeira opção não seria o Palmeiras no Pato, tá? Seria o São Paulo. A primeira opção do Pato. Sim, mas até por uma coerência, porque jogou bem ano passado, no futebol europeu. Teve sucesso. Se caso acontecer dele voltar pro Brasil, a primeira opção é o São Paulo. São Paulo, e aí, tem interesse? Tem, então, pô, legal, vou ficar no São Paulo. Não tem interesse, aí ele começa a ouvir outras situações. Mas com que grana, Denilson? E outro, te digo mais, essa situação do Fred aí, insustentável, São Paulo também só tá de bituca, hein? São Paulo só tá aqui, ó, só fazendo um zóio. E hora que o Fred cair lá, não sei não. Só uma coisa, o Fred também tem salário alto. Mas olha aqui, Renato. Então, mas o São Paulo está em crise financeira. Há um detalhe. Que hora que o bicho começa a cantar aqui, nego? Há um detalhe. Esse gosta de celular, viu? Há um detalhe que precisa ser bem observado. Quando a gente fala em cacife alto, em quem tem poder para comprar, a gente fala o Palmeiras sempre. O São Paulo tem 3 ou 4 cardeais que, se quiserem, contratam o Fred e o Pato juntos. Contratam o Fred e o Pato juntos. Se esses cardeais quiserem. Que seria interessante o Fred e Pato no São Paulo, seria. Nossa. Agora, seria... Gente, mas seria interessante também tentar manter o Caleri mais tempo, né? 8 gols em 7 jogos da Libertadores, o cara tá em alta. O que seria futebol, interessante... às vezes, falta um pouco de coerência. O que seria interessante era você explicar o do ferro quente. É o Teletubbies. É o Teletubbies. Beijo, a gente volta rapidinho pra falar muito mais do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Pato no Palmeiras. A chance do Pato no Palmeiras é 0. Ulisses, eu tô impressionada com essa conversa de Alexandre Pato no Palmeiras, Fred fora do Flu, já. O negócio tá pegando fogo aqui. Aqui é informação de prima mesmo, não tem conversa. Atenção, você que está com problemas na sua carteira de motorista. Sua CNH está bloqueada, cassada, suspensa ou estourou a pontuação? Não entre em pânico, a Platinum tem uma equipe especializada para resolver o seu problema. Ligue agora para 11 27 30 0152. A Platinum atua no ramo de soluções e recursos de multas há mais de 10 anos. Estourou a pontuação? A Platinum trabalha de forma rápida e segura para resolver o seu problema com a sua carteira de motorista. Fale com uma empresa que trabalha de forma correta. Fale com a Platinum. Volte a dirigir com tranquilidade. Ligue 11 27 30 0152 ou entre em contato pelo WhatsApp 11 95 788 9973. Mas atenção!
Caso o aplicativo não esteja funcionando, é só ligar para o número do celular 11 95 788 9973. Todos que mandarem pelo WhatsApp a palavra motorista terão descontos especiais. É isso aí. Se está com problemas na sua carteira de motorista, ligue para a Platinum e descubra a melhor solução para o seu caso. Ligue 11 27 30 0152. Renatinha. Obrigada, Ulisses. Denilson, comenta essa imagem aí pra gente. Como é que é essa história do Tite, hein? Isso? Ah, do Moiô lá? Olha lá, ele tá conversando. Eu vou falar um negócio pra você. Eita! Tem duas coisas que tá prejudicando o Tite. O quê? Eu vou falar a primeira. Deu ruim no aplicativo. E o Tite passava uns vídeos dos times adversários pelo aplicativo. Aplicativo que deu ruim essa semana aí. Entendeu? Sim. O Tite passava uns vídeos pros jogadores, ó, o time joga assim, assado, umas informações. Deu ruim, que o aplicativo deu uma travada. E aí não tem jeito de passar mais? E aí não tem jeito, porque aí tem que reunir os caras, é maior trabalho. E aí ele vai pro campo, aí dá essa moiada aí, sei não, hein? Mas eu acho que dá 2-0 pro Corinthians. Eu tenho outra visão. E eu tô falando de coração, porque é nós, Corinthians. O quê? 2-0 Corinthians. Moiô. Você sabe Esse de é uma o maior coisa? perfil do mundo. Você sabe de uma coisa? Atenção, nação corintiana. A imagem não Fique mostra. esperta. A imagem não mostra. O quê? E depois que ele tomou esse banho aí, o pessoal da resenha, tudo com lencinho pra enxugar o Tite. Nossa, preocupado. Não vai ficar resfriado aí, enxugando. Mas não era lencinho umedecido, era lencinho seco. Eu tenho outra visão, Renata. O que é, Chico? Qual é a sua interpretação? Veja que a movimentação do Kleber Xavier e do Tite, ela para no exato momento em que a água passa no meio dos dois. Não atinge nenhum dos dois em cheio. Isso se chama sorte também. Pô, não atinge o Tite? Não. Olha só como raspa. Então, O papelzinho, atingiu o papelzinho na mão do Tite. Não foi direto. Atinge mais o Kleber Claro que do que pegou o no Tite. Tite. Os dois se separam no momento que a água passa no meio. Bom, Isso é sinal de sorte. Molhou o escutador de novela do Tite, o escutador do jogo aberto dele molhou, entendeu? Molhou a orelha lá, é óbvio. Aí o Chico precisa do oftalmologista urgente, porque você falar que não molhou... cheio? O cara não foi... Mas atingiu ele cheio? Brincadeira. Você tá no meio dos dois. Ó, isso aí... Molhou o Tite. Ele tá embaixo da água. Pô, eu acho que foi uma trairagem do... que parou, esperou o Tite andar, olha lá. Chama o auxiliar dele? Se fosse O o Kleber. Chico, O Kleber se fosse tomou- você ali no lugar do Tite, O Kleber deu uma você já ia lavadinha na sair barba, gritando, ai, meu cabelo! O Kleber Ai, tá deu uma molhando lavadinha meu na barba. topete. Se você observar a imagem, o Kleber para. E a O barba? Kleber sabia que isso E ia a barba do acontecer. Olha lá, Kleber? A o Kleber barba. parou Deu uma molhada. e A deixou barba. o Tite na Molhou marca. a barba, hein, Kleber? Ó, a barba. O Kleber Mais parou. o Kleber do que o Olha lá, Tite. o Kleber parou e deixou o Tite na marca na mira. O Kleber, trairagem, hein, Kleber? Molhar o professor, hein, velho? Brincadeira. E o Corinthians ganha o jogo amanhã. Você botou a mão na minha boca, eu cala a boca, por quê, mano? Não, Então é o você fala seguinte, muito, Paulo, velho. se a água derrubasse o É Tite, isso. era pênalti? Na hora. Mas na hora. Mas foi no meio de campo, pô. Não, mas pênalti. Não tava nem na área. Não, mas pênalti. Pra não deixar O juiz- dúvida, marca O juiz estava mal colocado. Na dúvida, Cal, pênalti. Mas como Olha a você- pesquisa não, encerrada aqui agora no Jogo Aberto. O Balsa, Nossa. que moral. Balsa passou? O Balsa foi o eleito da pesquisa. Mas eu sou um pé frio mesmo, né? Eu sou um pé frio. Até na pesquisa. Eu falei elenco, os caras vão de balsa. Eu sou um pé frio mesmo. E você falou Bom, mas elenco. hoje você falou o Bayern de Munique, por exemplo, Posso eu falar? também, então eu neutralizei o seu palpite. Posso falar, Denilson? Eu tô com o Everton. Essa pesquisa é uma fraude. Tira isso do ar. Não ponha mais esse negócio de pesquisa aí, que isso é fraude. Não é possível. Hoje tem Liga dos Campeões da Europa, 3 da tarde, tem o José e Neto. E agora o Neto também tá chegando com os donos da bola. A gente se encontra amanhã. Valeu, um beijo. Atropelamento. Liga dos Campeões, tem Libertadores, tem tudo. É uma loucura essa semana. Chico! Pegou mais no Kleber Xavier. Socos, tapas e pontapés. Era o que faltava para mostrar que o tricolor tinha mergulhado de vez no clima da Libertadores. Sabíamos que ia ser uma guerra, né? Desde o início até o final. Então, difícil, né? Um jogo difícil, muita correria. Faltava o ar ali, teve jogador ali que saiu quase desmaiado do campo. Mas esse é o espírito, né? Acho que a Libertadores é assim mesmo e temos que continuar desse jeito. Acho que foi muito sufoco, muito sofrimento.
Libertadores aí, quando a gente quer ser campeão de alguma coisa, tem que ter sofrimento. Ainda debaixo de alguma desconfiança, o tricolor foi para o primeiro duelo das oitavas contra o Toluca, uma das melhores equipes da primeira fase da Libertadores. Morumbi tomado, torcida de volta, e o tricolor sequer sentiu a falta do suspenso Caleri e tampouco do goleiro Denis. Com grandes atuações individuais, sobretudo de Ganso e Centurion, 4-0 no placar. O resultado praticamente confirma a equipe nas quartas de final e o melhor, com o artilheiro e o melhor ataque da competição. Ou seja, demorou, mas o time passou da água para o vinho e, ao que tudo indica, o Jason Tricolor está de volta. Um por um, de um jeito muito especial. Para começar, Chico Garcia, que estendeu o final de semana. Tá cansado, trabalhou muito, tava né, bom, tava bom, tava gostoso. Opa! Paulo Roberto Martins, há pessoas elegantes e há pessoas enfeitadas. Você sempre será uma pessoa elegante. Muito obrigado, muito obrigado. Agora que Chico amassou muito pão no fim de semana. Nossa, que nem minha avó. Com essa cara aí. Como é que é, Renata? Minha avó amassava muito pão. Ah, entendi. Isso não leva jeito. Agora, Denilson Show está aqui também, agasalhado. Esqueci da tua explicação, não. O Cafu tá esperando lá na casa dele lá. O Cafu nunca liga, ele liga só no momento que não tem que ligar. Você tem que explicar essa parada do ferro quente, esquenta em cima, esquenta embaixo. Você explicar isso aí. Ai, meu Deus, é uma frase do Dr. Osmar. Qual que é a frase? A frase é a seguinte, Ulisses, você vai analisar pra gente, tá bom? Nossa, eu não é a pessoa Mas tem que explicar. Calma. Não vai. O beijo é como um ferro elétrico. Liga em cima, mas esquenta embaixo. Verdade. O beijo, ele aquece a alma. Isso! Everton Guimarães, o seu pai entendeu o espírito da coisa direitinho. Você quer ser o Cafu e o Denilson, você quer o quê? Você quer o quê? Mas o assunto, só pra contextualizar, era o Grêmio. Entendeu, Ulisses? Agora que eu quero que você me explique. Eu tô falando do Grêmio. Everton Guimarães também está conosco, já apareceu, deu o ar da graça. Mas, gente, falando em dar o ar da graça, eu estou impressionada com o São Paulo Futebol Clube. A volta por cima do tricolor paulista é uma coisa espetacular. Olha, a torcida ela tem grande responsabilidade. Acho que é uma somatória de vários fatores que levam o São Paulo a esse futebol qualificativo, que o coloca na condição já de passar a próxima fase da Libertadores da América pelo placar elástico contra esse time mexicano aí, que para mim falaram que era um monstro. Vem sem um monte de desfalque. E aí? Tomou um vareio de bola que não achou a bola no campo de jogo. O que o Paulo Henrique Ganso jogou há muito tempo, Paulo Henrique vem jogando desde o ano passado, né? Isso é uma verdade. É que os companheiros às vezes não ajudavam. Porque é duro você ser um meio de criação, distribuir jogo, entendeu? E de repente você não achar o cara que dá aquela sequência com qualidade, no passado, né? Ele tinha o Alexandre Pato, tinha o Pato, muito bem esse papel. E os dois fizeram muito bem, né? Então o Ganso voltou a jogar aquele grande futebol porque os coadjuvantes, né, ajudaram. Principalmente o Michel Bastos, para mim, que foi um dos grandes destaques no São Paulo, principalmente na última vitória, pelo futebol que apresentou, um cara aguerrido. E o técnico insistiu no Centurion. Eu dizia aqui que o Centurion não é um craque, mas não é de todo ruim. Você está provocando o Denilson. Não. O Centurion não é um craque, mas não é de todo ruim. Não é um craque. Obrigado por avisar. Não, porque você acha que o Pato é craque. Então aí... Eu também acho. A opinião de vocês, eu tenho completamente... É um bom jogador, pronto. Regular. Aí o que aconteceu? Tanto é que não joga lá, joga de vez em quando. E o que aconteceu? O Centurion vem e faz 2 gols. Cala Denilson. Cala, Chico, que falava que eu vou analisar esse São Paulo. Eu não acredito muito nesse São Paulo. Falava aqui, eu não acredito muito, ele eu falou preciso que estava esperando ainda uma amostra desse São Paulo. Mas nós estamos nas oitavas de finais da competição, estamos esperando a amostra até quando? O São Paulo o senhor vem do Sul pra... No Paulistão, um São Paulo xoxo, sem vibração, freguês de clássicos, presa fácil dos adversários. Foi liquidado pelo Audax de goleada já nas quartas de final. Que sem vergonha! Que ninguém mexe nada!
Essas cobranças dos torcedores são injustas, Ganso? Justa. A gente tinha que vencer, não vencemos. Eles têm que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Temos que esperar isso aí da torcida porque é o clube grande. Já na Libertadores, o que se vê no momento é um tricolor totalmente oposto, vibrante, guerreiro, carrasco dos rivais. No entanto, é bom lembrar que não foi assim desde o início. Na fase de grupos, o time iniciou a campanha com 2 resultados muito ruins. Casos da histórica derrota para o The Strongest no Pacaembu e depois do 1-1 diante do River Plate, só que no Monumental de Nunes, o que naquela altura da competição foi considerado muito bom. Outro empate, também por 1-1, mas contra o Trujillo na Venezuela. E no momento em que tudo parecia ir por água abaixo, em que a torcida revoltada com vários jogadores se mostrava disposta a abandonar a equipe e que o técnico Edgardo Balsa já se via ameaçado no cargo, eis que surge entre os jogadores o famoso pacto pelas vitórias na Libertadores. O Balsa está fazendo um bom trabalho. Nós acreditamos que ainda vamos conseguir a classificação, embora nós saibamos que temos que ganhar 3 partidas. Agora os jogadores voluntariamente fizeram um pacto dentro do vestiário, eles sozinhos, junto com o Paton, fizeram um pacto de ganhar essas 3 partidas. Conto com todo o nosso apoio e nós temos que ganhar essas 3 partidas. Isso, dentro do vestiário, depois do jogo. No meio de toda aquela decepção geral, que todos eles, nós estávamos decepcionados, mas os jogadores mais decepcionados ainda. Nós não esperávamos. Infelizmente, deu tudo errado. Vamos recuperar. Todo mundo é consciente de que o futebol que São Paulo está apresentando, por enquanto, não alcança. Então, o primeiro que tem que ter autocrítica é a gente, né? Que as únicas pessoas que podem sair dessa situação somos nós. Então, temos 3 jogos da Libertadores e precisamos de 3 vitórias para classificar. Bom, o tal pacto firmado em meados de março não trouxe resultados instantâneos, ao menos no Paulistão. Aliás, a fase do tricolor durante todo o início do outono brasileiro continuou péssima. Num certo período, dos 2-0 para cima do Mojimirim até o 1-0 sobre o Botafogo, quando o atacante Caleri conseguiu quebrar o incômodo jejum de 11 jogos sem balançar as redes, o time chegou a somar 5 partidas sem vitórias, incluindo a surpreendente derrota para o São Bernardo, mais uma vez em pleno Pacaembu por 3-1, além dos 2-0 no clássico contra o Palmeiras, gols de Dudu e, para variar, Robinho. Do Palmeiras! Nós não podemos mexer no elenco e não vamos mexer no elenco e nem no técnico. O técnico vai ficar até o fim do ano, se o fim da tua pergunta é essa, ficará até o fim do ano. Agora, o elenco tem que engrenar rapidamente e vai engrenar. Sendo assim, o tal pacto tricolor começou a fazer efeito de fato só no início de abril. Por coincidência, talvez, na volta do time ao Morumbi, no jogo de vida ou morte contra o Trujillianos pela Libertadores. E ainda sem o apoio maciço das arquibancadas, mas com uma apresentação simplesmente inédita, ao menos em 2016, o tricolor goleou o time venezuelano por 6-0, com direito a 4 gols do argentino Caleri, o grande nome daquela partida. Contento por los goles, por la actitud del equipo. No fue un gran partido para mí, pero anoté 4 goles y eso es lo importante. É uma vitória de 6-0 que nos traz confiança, né? Porque o São Paulo estava precisando de confiança. A bola não estava entrando, todo mundo sabia disso, não estava entrando. Nós tivemos uma cobrança muito grande entre os jogadores do jogo passado. Então isso acho que foi determinante para o jogo de hoje. O que mudou é que a equipe foi determinada do começo ao fim. Curiosamente, o pacto só funcionou mesmo na Libertadores. Ao mesmo tempo que acumulava críticas e maus resultados no estadual, que acabaram por eliminar o time da competição, no torneio continental a equipe começava a chamar atenção. Contra o River Plate no Morumbi, mais uma vitória, 2-1 com mais 2 de Caleri. E um heróico empate contra o The Strongest na altitude de La Paz por 1-1 foi suficiente para garantir a classificação do São Paulo para as oitavas de final. O time deixou o estádio Hernando Siles debaixo de... O Fluminense não existe. Não deixa ninguém falar. O que aconteceu no Fluminense não existe. Eu sei que o assunto é pato no Palmeiras. Então. O que aconteceu no Fluminense não existe. O Fred faltou com respeito. É um grande jogador, parceiro, mas faltou com respeito com o elenco. Faltou com respeito com o elenco. Se o treinador tira ele do jogo, ele não pode achar que é algo pessoal. Ele tem que respeitar um cara que está melhor, ele tem que respeitar a filosofia de trabalho do Levir, pô. Que não é nem um menino Levir, não, gente. Por isso que eu achei que quando o Fred voltou, eu falei, vai dar ruim.
Esse vestiário aí, ó, vai dar ruim, vai por mim. Agora tô falando que ele vai sair. Beleza. Mas se a gente pensar que o Pato, ele, pelo que estão dizendo na própria Inglaterra, sites falam que foi uma contratação sem nexo, sem propósito. Agora dá razão pra mim. Mas não é, ele jogou uma partida. Mas tem que decidir também o que você pensa inteira, do Pato. Agora, onde ele entrou. Pergunta pra ele. Ele não decide quem você acha que o Pato é bom ou não é? Eu não entendi até agora qual é a tua opinião. Eu quero concordar com o Ulisses. Por motivos diferentes, eu quero concordar com o Ulisses. O quê? O Pato, nesse momento, ele não está conseguindo desenvolver o futebol, até pela questão do tempo. Ele teve muito pouco tempo no Chelsea para poder mostrar o seu futebol. É natural que nesse momento, com a janela abrindo, o Campeonato Brasileiro começando, nós tenhamos um clube aqui no Brasil que tem um poder de capital muito grande, que é o Palmeiras. É natural que o Pato até mesmo opte por vir jogar o campeonato no brasileiro aqui, para poder aparecer para a seleção brasileira. Ele não vai conseguir mostrar o futebol dele lá fora. E outra, aqui vai. E vou te falar mais. Vai se pagar, e eu vou te falar, eu vou te falar mais, que a criança começa a tocar. Eu vou te falar mais. 6 meses. A primeira opção não seria o Palmeiras ou o Pato, tá? Seria o São Paulo. A primeira opção do Pato. Sim, mas até por uma coerência, porque jogou bem ano passado, no futebol europeu. Teve sucesso. Se caso acontecer dele voltar pro Brasil, a primeira opção é o São Paulo. São Paulo, e aí, tem interesse? Tem, então, pô, legal, vou ficar no São Paulo. Não tem interesse, aí ele começa a ouvir outras situações. Mas com que grana, Denilson? E outro que te digo mais, essa situação do Fred aí, insustentável, São Paulo também só tá de bituca, hein? São Paulo só tá aqui, ó, só fazendo um zóio. E hora que o Fred cair lá, não sei não, o Fred também tem salário alto. Mas olha aqui, Renato. Então, mas o São Paulo está em crise financeira. Há um detalhe. Que hora que o bicho começa a cantar aqui, nego? Há um detalhe. Se gosta de celular, viu? Há um detalhe que precisa ser bem observado. Quando a gente fala em cacife alto e quem tem poder para comprar, a gente fala o Palmeiras sempre. O São Paulo tem 3 ou 4 cardeais que, se quiserem, contratam o Fred e o Pato juntos. Contratam o Fred e o Pato juntos. Que seria se esses cardeais quiserem. Que seria interessante o Fred e Pato no São Paulo, seria. Nossa. Agora, seria... Gente, mas seria interessante também tentar manter o Caleri mais tempo, né? 8 gols em 7 jogos da Libertadores, o cara tá em alta. O que seria futebol, interessante... às vezes, falta um pouco de coerência. O que seria interessante era você explicar o do ferro quente. É o Teletubbies. É o Teletubbies. Beijo, a gente volta rapidinho pra falar muito mais do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Pato no Palmeiras. A chance do Pato no Palmeiras é 0. Ulisses, eu tô impressionada com essa conversa de Alexandre Pato no Palmeiras, Fred fora do Flu, já. O negócio tá pegando fogo aqui. Aqui é informação de prima mesmo, não tem conversa. Atenção, você que está com problemas na sua carteira de motorista. Sua CNH está bloqueada, cassada, suspensa ou estourou a pontuação? Não entre em pânico, a Platinum tem uma equipe especializada para resolver o seu problema. Ligue agora para 11 27 30 0152. A Platinum atua no ramo de soluções e recursos de multas há mais de 10 anos. Estourou a pontuação? A Platinum trabalha de forma rápida e segura para resolver o seu problema com a sua carteira de motorista. Fale com uma empresa que trabalha de forma correta. Fale com a Platinum. Volte a dirigir com tranquilidade. Ligue 11 27 30 0152 ou entre em contato pelo WhatsApp 11 95 788 9973. Mas atenção! Caso o aplicativo não esteja funcionando, é só ligar para o número do celular 11 95 788 9973. Todos que mandarem pelo WhatsApp a palavra motorista terão descontos especiais. É isso aí. Se está com problemas na sua carteira de motorista, ligue para a Platinum e descubra a melhor solução para o seu caso. Ligue 11 27 30 0152. Renatinha. Obrigada, Ulisses. Denilson, comenta essa imagem aí pra gente. Como é que é essa história do Tite, hein? Isso? Do Moiô lá? Olha lá, ele tá conversando. Eu vou falar um negócio pra você. Eita! Tem 2 coisas que tá prejudicando o Tite. Vou falar a primeira. Deu ruim no aplicativo.
E o Tite passava um... Quando dizer que ele é perna de pau e agora está dizendo que no Palmeiras ele é espetacular. Eu não disse que ele é perna de pau. Já mudou de ideia. Não, vocês ficam colocando palavras na minha boca. Já mudou de ideia. O senhor, principalmente. Já mudou de ideia. Ele muda de ideia como o Você está sofrendo de falta de memória. Não, o que eu disse aqui que no Palmeiras ele cairia bem. Tá com problema? Mas ele não vai jogar no Real Madrid, não vai jogar no Barcelona, que vocês falam que ele é craque. No Palmeiras ele cairia bem porque ele não é craque, como você disse. Não, ele cai bem porque o nível de atacante do Palmeiras, vou dizer pra você também, viu? Até when eu I jogo go lá. to my social media, I saw the fans for Chelsea, welcome Chelsea, come to Chelsea. This for me is special. O Pato fez curso de inglês com o Joel Santana, velho. É o fim do mundo. Aí eu vou pegar a mala e vou embora. É o Everton agora. Ô, Renata, não tem jeito, né? Meu pai, ele tropeça nas palavras, nas ideias e nas opiniões. Né? Ô, Ulisses, presta atenção no que eu vou dizer, meu querido. A sua tocha só acende de 4 em 4 anos e ela agora está mais que apagada. Você disse que o cara não joga nada e daqui a pouco você disse que o cara seria excepcional no Palmeiras. No Palmeiras, sim. Agora eu vou dizer uma coisa. Mas lá aqui. ele tá jogando? Aí. Lá ele tá jogando? Nem jogando tá, nem no banco. Vocês fazem muita fumaça com a informação. Vocês fazem muita fumaça com a informação e tá, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, porque se tem uma coisa que a gente não brinca é informação. Detalhe, pode ser que quando uma negociação está em andamento, alguém errou o acordo. O Jorginho roeu com o Cruzeiro aqui. Ó, não descartem o Fred fora do Fluminense ainda esse ano, hein? Eu pensei que você ia colocar o Pato já no Atlético. Paulo aí querendo. Nossa, gente, tem 2 de São Paulo querendo. Separados. Vou falar mais uma coisa. Eu banco e assino isso que o Everton está falando. Fred fora e jogando em outro clube grande aqui do Brasil. Denilson, tem uma coisa a dizer sobre o Fred? Você que é bem informado sobre o Fred. Especialmente depois que o Caleri Agora eu sou bem informado. Quando eu falei do Fred aqui do tumulto, exatamente, eu fui zoado. Agora esse senhor aí tá falando que o Fred não vai ficar no Fluminense. Aí eu tava errado, então. Beleza. Você tá certo. Não, beleza. Eu tô levantando a bola pra você. Eu acompanhei todo o desenrolar. Você viu, né? Você viu como é que desenrolou o negócio, né? Eu vi. Era mentira do Denilson? Não. Era mentira minha? Não. Era mentira do pai? Não. Então, firmeza. Então. Agora o Fred não vai ficar no Fluminense. Beleza. Aí todo mundo ficou me zoando nas redes sociais. Tocha, o Everton Beleza. falou na tocha, a do Ulisses é a cada 4 anos. E olha o Mané Garrincha recebendo a tocha olímpica. Olha que imagem bonita. Adoro esse vermelho todo. Chegando o helicóptero, chegando a tocha, não é? Vai lá, Berton, conte tudo no Jogo Aberto. Boa tarde. Tudo bem, Renata? Forte abraço para você, a todos aí do estúdio. Está vendo nesse exato momento a tocha olímpica que está descendo aqui no estádio Mané Garrincha, nas mãos do subtenente do Corpo de Bombeiros, Haldson Alves. Ele está trazendo a tocha que veio de helicóptero, né, vindo do Lago Paranoá, chegando aqui ao estádio Mané Garrincha, onde foi montada toda uma cerimônia para receber a tocha olímpica. O subtenente vai entregar a tocha para o pentacampeão Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, campeão mundial em 2002, o Lúcio já está ali à beira do gramado, também com a tocha na mão para receber a chama olímpica, a chama que foi acesa no último dia 21 em Atenas, na Grécia, passou por Genebra, na Suíça, chegou hoje pela manhã em solo brasileiro, teve como a cerimônia principal no Palácio do Planalto com a presidente Dilma, e aí começou seu revezamento através da atleta Fabiana, que é bicampeã olímpica da seleção de vôlei. Então, a tocha olímpica está no estádio Mané Garrincha para seguir o seu curso pela capital federal. Renata Fã, eu volto com você. Muito obrigada, Gustavo Berton. Agora, voltando ao assunto São Paulo, mas já virou assunto Pato no Palmeiras. Que coisa, hein? Paulo Roberto Martins, é um palpite, é uma informação? Não, é uma informação que surgiu ontem no Palmeiras. São os repórteres que cobrem o dia a dia do Palmeiras, detectaram essa informação lá e ela foi levada a sério, talvez pela fonte, né, que tenha vazado isso. Então, estou passando que os repórteres disseram ontem à tarde, esse negócio do Pato. E o Fred, está certo aí o que está falando
o Everton, porque... Eu estava errado, agora o Everton está certo. Não, você está certo. Não, eu fiquei do seu lado. Não, naquele momento eles tentaram e ele permaneceu, mas isso não Você sabe que as coisas acontecem. Que nem o Everton falou. Ele também bancou o Anelka, mas tinha 1% que podia dar errado. E deu errado aquele 1%. Eu avisei, ou era o Fred ou era o Levi. Quando um fala, o outro deixa falar. O senhor está falando desde 11 horas, não deixa ninguém... Vai agitar aqui contra o São Paulo. Essa é a filosofia do senhor dentro do programa. O senhor é contra o São Paulo. Na verdade, quem está tremendo, de verdade, quem está tremendo com o São Paulo é o Everton Guimarães, já projetando o próximo confronto. Porque no ano passado, meu irmão, ele ligava e dizia: minha irmã, o Inter está trucidando o Galo, Lissandro Lopes, Valdívia Alessandro. Ai! E eu vou dizer o seguinte, Everton, este São Paulo é de dar medo. E eu queria acrescentar uma qualidade. Eu acho que o que o São Paulo ganhou na Libertadores... Posso falar? Campeão. Posso falar? O Silvio Santos fala ou não fala? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A última vez que o seu Paulo Roberto Martins, sempre muito elegante e tal, a última vez que ele disse, ó, o São Paulo chegou, agora que chegou, segura. Porque o Galo é um cavalo paraguai, vocês se lembram bem do que deu. Aí ano passado, a turma falou a mesma coisa. Pera aí, calma que nós vamos chegar lá. Aí ano passado, porque o São Paulo chegou de novo, Aí o Cruzeiro foi lá e lascou. Tchau, São Paulo de novo. Esse ano vocês estão falando a mesma coisa. Vamos esperar. Como diria Adilson Batista, vamos aguardar. Sobre a pesquisa, já que eu preciso escolher uma das opções, é óbvio que nós temos que escolher o Balsa. Porque quando a garapa azeda, ele é o primeiro a ser criticado. Se tem uma cabeça para ser pedida, a cabeça é a dele. Então, quando a coisa organiza, é óbvio que eu tenho que dizer que ele organizou. Agora, vamos voltar a pesquisas anteriores feitas aqui no programa, quando a situação estava complicada e aparecia na pesquisa diretoria. Voltou. Diretoria. Aí nós, pimba, aí a gente batia no Ataíde Guerreiro, no Aidá, batia em todo mundo, né? Agora, aí o São Paulo toma um pipoco do Audax, aí o Balsa é mantido, ninguém entra em desespero, aí sai o Milton Cruz, sai o Aidar, sai o Ataíde, organizando a casa, botando as coisas em ordem, e a diretoria não aparece? Essa pesquisa é uma fraude, isso é um golpe! Gente, que reviravolta nessa explicação. Foi citado aqui o nome do Pato. Eu gostaria de pedir ao ao colega Denilson, por favor, Denilson, que você consulte aí suas fontes. Pato está de volta. O futebol de São Paulo terá Pato outra vez e não é o Corinthians. Vestido verde? Vestido verde. Por favor, Denilson, você com a palavra assim que puder. Peraí, você está falando no Palmeiras? Sim, sério. Então vamos fazer o seguinte, vamos já que é para soltar os negócios. E solta mesmo. Já que é para dar resenha. Eu não ia, na moral, eu não ia dar as ideias, não. Então dá. Mas eu vou dar as ideias. Não tô sabendo de nada, não. Por isso que eu falei, pesquise aí. Peraí, Paulo Roberto Martins. Aí vocês falam que eu digo coisas e deixo no ar e que ninguém entende. Não, mas é para entender, porque no São Paulo ele não volta, no Corinthians ele não joga mais. É o Palmeiras que é o Pato. Então, esquentou de você falar. O Palmeiras tem esse dinheiro todo para pagar? Quer dizer, tem. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem. Não, tá quente, estão falando mal de mim. Mas deixa eu falar sério. A gente não colocou aí uma... Por que o Pato não poderia voltar? Não, agora é sério, Renato, não colocaram aí o Cuca. São Paulo não tem dinheiro. E aí, gente? São Paulo não tem um tostão. E aí, gente? Não tem. São Paulo não tem dinheiro. Não colocaram o Cuca falando aí do Lucas Barros indo pro futebol do Sul, internacional, especialmente internacional? Faz a função do Alexandre Pato. Estou tentando levantar aqui uma possibilidade. Se o Cuca coloca o Lucas Barros à disposição para o Internacional, que é um grande clube, por que não pode ser verdade? Pato era o assunto no Palmeiras ontem. Entendeu? À tarde. É a mesma Eu preferia, por exemplo, Pato no Inter do que Barrios. Gosto do Barrios, respeito como atacante, mas eu preferi o Pato. Mas a questão pela história. Pelo dinheiro, se for para investir.
E pelo que o Barrios está jogando... O Barrios ganha perto de R$1 milhão. Não, mas não é nem essa a questão. Então, o cara pode ganhar 100 milhões. O cara pode ganhar 100 milhões. Ele O D'Alessandro, você sabe quanto ganhava e quanto o Inter economizou. Quase 1 milha. Entre aspas, né? Economizou entre aspas. Economizou no dinheiro, mas perdeu na qualidade. Ganhou esse dinheiro pelo nome. O Lucas Barros ganha quanto? Tá bem o joelho? Não quer Deixa eu falar pra você, quanto que o Lucas Barros ganha? Pago pela Crefisa, quase 1 milha por mês. Gente, mas para aí, Pato no Palmeiras? Sim. Notícia solta ontem. E seria espetacular o Pato no Palmeiras. Cairia como uma luva.